Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o batismo do Senhor, um momento que não só encerra o ciclo do Natal, mas que dá o pontapé inicial na vida pública de Jesus. E olha, isso é muito mais que uma cena bonita. É um momento de uma profundidade teológica imensa, que mostra pra gente quem é Jesus e qual é a sua missão. Bora mergulhar nesse mistério junto? E logo de cara a gente já se depara com uma pergunta, uma baita pergunta, na verdade, que mexe com a cabeça de muita gente há séculos. O batismo de João Batista era para pecadores, um chamado à conversão. Então, por que Jesus, o Filho de Deus, completamente sem pecado, entraria na fila com todo mundo? É essa pergunta que abre a porta para a gente entender o significado profundo de tudo isso. Para a gente entender, vamos tentar imaginar a cena. Pensa aí, nas margens do Rio Jordão. Uma multidão, gente de todo tipo, pecadores, pobres, gente querendo mudar de vida, todo mundo ali, reunido para ouvir a pregação forte de João Batista, que chamava o povo à conversão. E aí, no meio dessa multidão, que Jesus aparece. Ele sai daquela vida discreta em Nazaré e, de um jeito bem público, se mistura com o povo. Ele não chega como um mestre, sabe? Chega como se fosse só mais um ali. Essa atitude é um marco, é a transição definitiva. É o pontapé inicial do ministério dele, da missão de salvar a todos nós. A coisa é tão fora do comum que o próprio João Batista fica sem saber o que fazer. Ele hesita. O que ele diz lá no Evangelho de Mateus mostra bem o tamanho do espanto de todo mundo. O Messias, o cara que todo mundo esperava, se colocando numa posição de humildade total. Por que ele faria isso? Então, a resposta para essa confusão toda não está no arrependimento. É algo muito, mas muito mais profundo. O que move Jesus ali tem a ver com solidariedade e com uma ideia de justiça que, olha, é bem diferente da que a gente costuma pensar. Olha só, o ponto-chave é o seguinte: Jesus não entra na água para se limpar, ele entra na água para purificar a gente. Ao mergulhar, ele se une a nós, assume as nossas dores, a nossa condição humana em tudo, menos no pecado. Ele não está se limpando, entende? Ele está, na verdade, santificando aquelas águas e se identificando de vez com aqueles que ele veio salvar. E a resposta que Jesus dá para o João, nossa, ali está a chave de tudo. Essas são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, e elas são tipo um roteiro para tudo que ele vai fazer dali em diante. Mas afinal, o que quer dizer cumprir toda a justiça nesse momento? Sabe, essa palavra justiça, que vem do hebraico tzedaká, não tem nada a ver com tribunal, com juiz, com castigo. Significa estar alinhado, em sintonia perfeita com o plano de Deus. A justiça de Deus é a sua misericórdia, o seu projeto de salvar e dar um novo sentido para cada vida. Então, quando Jesus é batizado, o que ele está fazendo é se alinhar perfeitamente com essa vontade do Pai de salvar todo mundo. E essa atitude tão humana de Jesus, ela provoca uma reação divina, que é assim extraordinária. O que vem logo depois transforma aquela cena de um batismo comum numa manifestação poderosa do próprio Deus. Esse momento é o que a gente chama de teofania, que é uma manifestação super clara e poderosa da Santíssima Trindade. Pensa bem, o Filho está ali, sendo batizado. O Espírito Santo desce sobre ele. E a voz do Pai ecoa lá do céu. Uau! Essa manifestação acontece em 3 partes, sabe? 3 atos bem claros e sobrenaturais. Primeiro, o céu se abre. Aquele céu que parecia fechado em silêncio, ele se rasga. Depois, o Espírito de Deus desce de um jeito visível. E, para fechar, uma voz do céu confirma quem é aquele que acabou de sair da água. Cada passo desses tem um simbolismo gigante. Vamos entender o que cada um desses símbolos quer dizer. O céu aberto, isso mostra que a comunicação entre Deus e a humanidade está reaberta. A pomba, ela lembra lá da criação, com o Espírito sobre as águas, e também da pomba de Noé, que trouxe o sinal da paz, do recomeço. E a voz do Pai, bom, essa é a confirmação final, né? É a bênção oficial para a missão que está só começando. E que confirmação, hein? O que o Pai diz ali acaba com qualquer dúvida. Jesus não é só mais um profeta ou um servo. Ele é o Filho amado, aquele que agrada a Deus porque cumpre perfeitamente a sua vontade. É como se fosse a inauguração oficial da missão dele. Ok, mas como é que esse evento lá de 2000 anos atrás tem a ver com a nossa vida hoje? Acontece que o batismo de Jesus não é só sobre ele. É a base, o fundamento do nosso próprio batismo. E o mais fascinante é que o batismo de Jesus é tipo um trailer, sabe? Uma versão resumida de todo o mistério pascal. Mergulhar na água,
é um símbolo da morte e do sepultamento. E sair da água, com o céu se abrindo, isso já aponta para a ressurreição. Dá para ver o paralelo claramente, né? Do mesmo jeito que o batismo de Jesus deu start na missão pública dele, o nosso batismo dá o start na nossa vida de fé. Lá, o Pai revelou quem era o Filho. No nosso batismo, a gente recebe esse chamado para viver como filhos e filhas de Deus, com uma nova identidade e uma missão. Essa imagem de ser enxertado é muito forte. Não é que a gente só segue Cristo de longe. Não, a gente é como que incorporado nele, participando da vida, da morte e da ressurreição dele. A gente se torna templo vivo do mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus lá no Jordão. Bom, e tudo isso leva a gente para uma conclusão bem prática. Se a gente recebeu essa identidade nova, essa missão, como é que a gente vive isso no dia a dia? Porque o batismo não é o fim da linha, é o ponto de partida. A missão de cada pessoa batizada, do leigo, é justamente ser esse fermento bom no meio da massa, no meio do mundo. Isso não é uma missão só para padres ou freiras, não. É para todo mundo. A ideia é simples: levar a luz do Evangelho para o nosso dia a dia e transformar as coisas de dentro para fora. E onde que essa missão acontece? Em todo lugar. Na política, na sociedade, na economia, na cultura, nas ciências, nas artes, na nossa família, no nosso trabalho. Em cada canto desses, a gente é chamado a ser um sinal de esperança, de justiça e de amor para ajudar a construir uma sociedade melhor. Então, o mais importante é entender que essa vocação não é algo abstrato, sabe? Ela pede ações concretas. É um compromisso de todo dia com a misericórdia, com a defesa da dignidade de cada ser humano e com a construção daquela justiça de Deus, a mesma que Jesus inaugurou quando entrou nas águas do Jordão. E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, resume todo esse desafio. Aquele evento lá no Jordão não foi só o começo da missão de Jesus, foi também um modelo para a nossa missão. Ser batizado é ser enviado. Então, a grande questão que fica para a gente pensar é: como é que nós estamos respondendo a esse chamado hoje na nossa vida?